Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Acontece Agora. São 10 horas em ponto no horário de Brasília. Vamos juntos dar uma olhada no que é notícia nesta quinta-feira no Brasil e no mundo. E depois da invasão russa à Ucrânia, atores internacionais reagiram à ação militar. ONU e Estados Unidos condenaram as ações. Durante a segunda reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, membros pediram que a Rússia recue nas intenções de guerra com a Ucrânia. O secretário-geral da ONU fez um apelo em nome da humanidade. What is clear for me is that this war doesn't make any sense. O que está claro para mim é que esta guerra não faz sentido. Viola os princípios da Carta das Nações Unidas e vai causar, se não parar, um nível de sofrimento na Europa que não é visto desde a crise nos Balcãs. If it doesn't stop, a level of suffering Europe has not known since at least the volcanic crisis. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que o mundo vai fazer com que a Rússia preste contas pelo ataque militar. A China evitou uma condenação veemente da invasão e afirmou que observa de perto o desenrolar dos acontecimentos no leste europeu. A questão ucraniana tem um contexto histórico por trás muito complicado. A atual situação evoluiu e é resultado da junção de vários fatores. Notamos que o Ministério da Defesa da Rússia também disse que as Forças Armadas não vão executar ataques aéreos, mísseis ou artilharia nas cidades ucranianas. O lado chinês acompanha atentamente os últimos desenvolvimentos. Esperamos que a paz possa ser mantida na região. Também pedimos a todas as partes que se contenham para evitar que a situação saia de controle. A Rússia iniciou na madrugada desta quinta-feira uma invasão da Ucrânia, com ataques aéreos em todo o país, até na capital Kiev, e a entrada de forças terrestres ao norte, leste e sul. Os bombardeios acontecem 2 dias depois do reconhecimento por parte da Rússia dos territórios separatistas ucranianos da região do Donbass. A invasão foi executada sob o pretexto de desmilitarizar a Ucrânia. E depois que o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a invasão da Ucrânia, o presidente do país, Volodymyr Zelensky, anunciou o rompimento das relações diplomáticas com Moscou. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um pronunciamento à nação nesta quinta-feira, no primeiro dia da invasão de seu país pelas Forças Armadas Russas. Esta manhã, queridos cidadãos, entrou para a história, mas essa história é diferente, tanto para o nosso país quanto para a Rússia. Cortamos relações diplomáticas com a Rússia. A Ucrânia está se defendendo e não desistirá de sua liberdade, não importa o que Moscou pensa. Para os ucranianos, a independência e o direito de viver em suas terras de acordo com sua vontade é do mais alto valor. І право жити на своїй землі згідно зі своєю волею – це найвища. Mesmo depois que a Rússia anexou a península da Crimeia, as relações continuaram porque 3 milhões de ucranianos vivem no território russo. Mas agora, após semanas de ameaças, a Rússia lançou uma invasão à Ucrânia nesta quinta, com ataques aéreos em todo o país, incluindo a capital Kiev, e a entrada de forças terrestres pelo norte, leste e sul. Mais cedo, Zelensky pediu a criação de uma coalizão anti-Putin para obrigar a Rússia a seguir o caminho da paz, mas também lembrou o direito de seu povo de se defender e ordenou às tropas ucranianas que inflijam o máximo possível de baixas aos militares russos que invadem a Ucrânia. A grande questão é que no meio de tudo isso estão os civis. Milhares de pessoas tentam deixar a Ucrânia para fugir da guerra. Vídeos e fotos divulgados na internet mostram a situação de caos em Kiev, que é a capital do país. Longas filas de carros se formaram na capital da Ucrânia logo nas primeiras horas da quinta-feira. O congestionamento foi registrado nas principais vias de saída da cidade. São pessoas que tentam deixar Kiev e fugir da guerra. Imagens divulgadas na internet mostram o caos no país logo após o início da invasão russa. As estimativas iniciais são de que 5 milhões de refugiados se desloquem para países vizinhos, como a Polônia. Relatos vindos da Ucrânia dão conta de que já falta gasolina nos postos de combustíveis, por causa dessa intensa movimentação. Os bancos também enfrentam problemas, já que muitas pessoas estão tentando sacar dinheiro em espécie para poder fugir. O som da sirene que alertava a população para o risco de novos ataques podia ser ouvido em toda parte. As estações de metrô viraram abrigos improvisados contra os ataques.
Alguns moradores gravaram vídeos que revelam a tensão nas ruas e dentro das casas de quem acompanhou as explosões pela janela. E mudando de assunto, vamos falar agora sobre o nosso Brasil. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico confirmou que a seca atingiu 100% do território do Rio Grande do Sul entre dezembro e janeiro. Foi o terceiro ano seguido que isso aconteceu. Já são 414 municípios com situação de emergência decretada. Conforme a Defesa Civil Estadual, o equivalente a 83% das cidades gaúchas. Outras 4 cidades, incluindo Porto Alegre e Pelotas, aguardam um reconhecimento do decreto. No Rio Grande do Sul, as precipitações foram abaixo da média, ocasionando a falta de água em reservatórios para a geração de energia, abastecimento das populações e manutenção da atividade agrícola. No norte do estado, a situação é de seca extrema em 9% do território. No sudoeste gaúcho, a condição ainda é pior, com seca grave em 57% da área total. Essa é a condição mais severa do Rio Grande do Sul desde agosto de 2020. Já são 281 mil quilômetros quadrados atingidos pela seca, ficando atrás somente de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul nesse aspecto. Um novo pedido voltou a suspender o julgamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a cobertura dos planos de saúde para procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O resultado pode impactar diretamente pacientes em tratamento de várias doenças. Especialistas dizem que se o STJ mudar as regras, as operadoras devem negar mais procedimentos e muitos pacientes ficarão sem tratamento. A cobertura exemplificativa significa que os planos de saúde não se limitam a cobrir apenas o que está na lista da ANS, que são tratamentos básicos. Já na cobertura taxativa, o que não está na lista preliminar não precisa ter cobertura das operadoras, o que levaria a uma limitação de procedimentos autorizados. O entendimento atual da cobertura exemplificativa é de que a lista da ANS funciona como uma cobertura mínima a ser bancada pelos planos de saúde. Já na taxativa, vale o que está listado, demonstrando tudo que os planos são obrigados a pagar. Atualmente, a maior parte do judiciário entende que a lista da ANS é exemplificativa e que os planos de saúde devem cobrir outros tratamentos que não estão no rol, mas que tenham sido prescritos pelo médico, tenham justificativa e não sejam experimentais. Quando uma empresa nega um tratamento nestas condições, o paciente entra na justiça para conseguir a liberação da cobertura do plano de saúde. Se o STJ aprovar a cobertura taxativa, as decisões judiciais devem seguir o entendimento de que o que não está na lista não precisa ser coberto. Essa edição fica por aqui, mas às 11 horas eu volto com mais notícias e para falar sobre o desemprego, que recuou para 11,1% no trimestre encerrado em dezembro. Nós voltamos já.